Olá, está começando agora mais um Conexão BlackRock. Para saber mais sobre a BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e para não perder nenhum episódio da nossa série mensal, inscreva-se no nosso canal. Hoje o meu convidado é o Juliano Custódio, ele é CEO e fundador da EQI. Queria agradecer imensamente o Juliano por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite da BlackRock para falarmos aqui da nossa história e para falar um pouco do que a gente está pensando aí do mercado. Maravilha, Juliano. Bom, durante o nosso papo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções que surgem nas estruturas de negócios dentro do mercado financeiro, com o objetivo de atender às novas demandas do investidor. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta, A gente tem visto o que tem acontecido no mercado mais recentemente, é um mercado muito dinâmico, A EQI vem de longa trajetória, E o que a gente viu ao longo desse tempo é a EQI ela adaptando o modelo de negócio para o que tem acontecido com o mercado e sempre buscando atender as demandas do investidor. Juliano, conta um pouquinho para a gente a história desde a fundação, como é que você estruturou a empresa e como que você foi fazendo esses ajustes para que a empresa se adaptasse às novas demandas de mercado e se você puder focar um pouquinho agora, mais recentemente, nessas mudanças que a gente viu, que vem principalmente com uma demanda maior, por exemplo, para investimentos internacionais, seria bem bacana para a gente poder dividir com o pessoal. Eu acho que o primeiro segredo que a gente conseguiu, o segredo da gente ter acertado todos os movimentos que a gente fez, foi prestar muita atenção no que o cliente quer, Então, naquela época de 2012, 13, 14 ali, a gente entendeu que as pessoas estavam ávidas pelo conhecimento e os bancos eram os monopolistas do conhecimento, E aí, como é que quebra esse monopólio? Então, quebra esse monopólio entregando conhecimento pela internet. Também era uma maneira de eu conseguir, de uma cidade pequena, a gente fundou a empresa numa cidade de 150 mil habitantes, como é que eu consigo ter nível nacional, conseguir falar com gente no Brasil inteiro, de uma cidade pequena. Então a gente foi para a internet, a gente começou com um blog de investimentos, falando sobre investimentos no blog, depois aí um perfil no Facebook, depois um perfil no Instagram, a gente já está até no TikTok agora, para as gerações novas, Então é sempre se adaptando junto com o público e procurando entregar para o público aquilo que ele quer. Então, o nosso público quer entender de consórcio, vamos falar de consórcio. O nosso público quer falar de internacional, vamos falar de internacional. Normalmente, as casas torcem o nariz para alguns produtos. Eu fiz questão de falar do consórcio, por exemplo, que é um produto que todo mundo torce o nariz. Mas se as pessoas querem entender, eu preciso explicar, porque quem sabe elas passem a torcer o nariz também, ou não, elas podem gostar. Então a ideia é justamente entregar o que as pessoas querem ouvir, o que elas querem entender. Então a gente foi isso, a gente começou a falar, primeiro a gente só falava de FGC, então a gente ensinou as pessoas sobre FGC. Depois que elas aprenderam sobre FGC, elas começaram a se interessar sobre Tesouro Direto. Então vamos explicar sobre Tesouro Direto. Elas começaram a querer entender sobre fundos de investimentos, vamos ensinar sobre fundos de investimentos. E daqui a pouco elas começaram a se interessar por ações, vamos entregar ensinamento sobre ações. E daqui a pouco começaram a entender e procurar sobre ETFs, muito bem, vamos ensinar sobre ETFs às pessoas. E eu acho que a última pernada dessa foi o interesse pelo internacional. Então, hoje a gente está numa jornada aí de ensinar internacional, mas também a gente está vendo muito o investidor querendo entender um pouco mais de crédito privado. O investidor entendeu que dá para ganhar um pouco mais, olhando para prazos um pouco mais longos, tomando algum risco a mais, aprendendo mais sobre crédito privado, por exemplo. Então, a gente foi fazendo essa jornada e foi amadurecendo com os nossos clientes. Bacana, bacana. Interessante que você comentou, que você mostrou que ao longo do tempo você foi adaptando, obviamente, o seu discurso, sua narrativa, a uma mudança, inclusive, do perfil do investidor. Então, pelo que você estava comentando, talvez no início, acho que isso vai muito também da educação financeira. É um perfil um pouco mais conservador no início, talvez as pessoas com menos conhecimento de educação financeira. Depois, ao longo do tempo, as pessoas se interessando um pouco mais. Conta pra gente também um pouco dessa jornada. Como é que você percebe hoje? Porque a gente vê que há 10 anos atrás tinha uma concentração basicamente em renda fixa. Depois a gente viu essas pessoas investindo em multimercado, ações, e isso foi expandido, Você comentou aí ETFs, investimentos internacionais. Como que você vê essa mudança do perfil do investidor em relação ao interesse, à educação financeira e como que você adaptou a empresa para poder casar junto com isso? Acho que cada fase, o nosso mercado fica ciclando, E assim, tem momentos que as pessoas estão mais interessadas por bolsa, tem menos interessadas por bolsa. Na verdade, o juro mais alto gera um tipo de interesse, o juro mais baixo gera outro tipo de interesse. E na história da empresa, que vai fazer 10 anos agora, no início de 2024, a gente viu a gente ciclou diferentes momentos de juros,
Então começou com juro bem alto. Com juro bem alto lá, o povo dizia, puxa, mas eu quero ganhar 1% ao mês. O brasileiro gosta de ganhar 1% ao mês. Né? Então, eu quero ganhar, só que o meu banco não está me dando mais 1% ao mês, que o juro estava começando a cair. A gente começou a ensinar sobre bancários para as pessoas. E daqui a pouco, esse juro estava flat mais alto lá naquela época, a turma estava interessada em percentual do CDI. Daqui a pouco, o pessoal começou a olhar, mas Juliano, ano mês passado rendeu melhor. Por que esse mês rendeu menos? Porque a Selic caiu. Ah, o que é Selic? Eu explico o que é Selic. Olha, essa Selic vai cair mais naquela época. O senhor pode pré-fixar. O que é pré-fixado? Ensinava o que era pré-fixado. Então a gente foi ciclando conforme as pessoas foram tendo dúvidas sobre o que estava acontecendo. Um belo dia alguém chega e diz, Juliano, eu vi na internet, eu vi alguém falando que a bolsa vai estar subindo e que a bolsa subiu 10% nos últimos meses. Já está na hora de investir na bolsa. Deixa eu te explicar um pouquinho primeiro como é que funciona a bolsa. Então, eu acho que é muito sobre ficar com os ouvidos atentos ao que os clientes estão vendo no dia a dia, né? E vai adaptando, ensinando eles. E o melhor de tudo isso é que conforme o cliente vai ficando com mais conhecimento, ele vai ficando mais sofisticado. No início, todo mundo sempre me dizia, mas esse cliente vai dar muito trabalho, tu está ensinando coisa para esse cara. E esse cara vai te dar um baita de um trabalho. No início, sim. Mas depois que ele se sofistica, ele faz tudo sozinho. Então é mais investimento em treinamento no presente para precisar cuidar menos ou ter papos mais sofisticados com esse cliente no futuro. Com isso você consegue fidelizar ele também, né? Exatamente, porque eu fui o professor dele. Bacana, exatamente. Gerou uma relação de confiança, né? Exatamente. Muito bacana. Juliano, agora eu vou pedir para você tirar sua bola de cristal. Eu queria que você, Caramba. como você está muito próximo aí dos seus clientes e você consegue ver, né, o que tem sido demanda. E outra coisa, vocês estão sempre muito atenados, né, no que está acontecendo no mercado. Me conta um pouquinho aqui, vamos pensar aqui daqui para frente. O que você acha que serão as novas tendências? O que você acha que tem de novo no mercado? Como é que você vê esse cenário, né, onde a gente tem uma expansão muito grande, onde os clientes têm muito acesso a investimentos, né, e tem muita coisa nova sendo criada? O que você tem visto de novo? O que a gente pode esperar para os próximos 2, 3, 4 anos do lado de investimentos, do lado de demanda dos clientes? Bom, eu acho que a gente deve começar agora a entrar num ciclo que os clientes devem começar a ter vontade de investir em fundo imobiliário, né? Porque eles vão querer conservar esse yield que eles têm agora, né? Então, puxa, mas eu quero manter esse aluguel aí, né? Eu quero manter essa rentabilidade. E quando eles pedirem para manter essa rentabilidade, provavelmente a gente vai sugerir que se alongue resultado, né? Ou se alongue um título mais longo. E muitos deles vão dizer, puxa, mas eu não quero travar esse dinheiro. Então, toda a dinâmica da conversa vai levar as pessoas a irem atrás de fundos imobiliários nesse primeiro ciclo agora, né? Depois eu acho que vai vir o ciclo das pessoas achando que os fundos imobiliários estão caros, vão querer começar a comprar bolsa. Mas isso é questão de ciclo. O que vai acontecer para mim que é mais... que não é a questão do ciclo, mas sim do desenvolvimento do que as pessoas querem, é a internacionalização do dinheiro, né? Principalmente conforme a nossa taxa de juros cai. Né? Conforme a nossa taxa de juros cai, as pessoas vão começar a se interessar mais por ter dinheiro lá fora. Né? Porque ele vai começar a comparar 10 no Brasil contra 5 nos Estados Unidos, ele vai dizer, puxa, mas lá está em dólar, lá eu defendo meu patrimônio, a inflação lá está mais baixa, a inflação aqui está mais alta, lá vai ser R$3, aqui vai ser R$5, então eu vou para R$3. Né? Então, esse movimento deu uma freada agora, com os juros um pouco mais altos, mas eu acho que assim que o juro começar a cair, esse investimento aumenta. E eu tenho uma aposta que a gente vai ver mais e mais instrumentos financeiros que façam as pessoas entender ou ter a sensação de estar investindo no mercado real. Então, fundos de cotas de terrenos e permutas, por exemplo, a gente já está vendo bastante. Fundos que investem em infraestrutura, fundos para private equity. Então, eu acho que a gente vai começar a ver um pouco mais desse tipo de investimento, que os nossos clientes maiores demandam bastante investimentos mais longos em negócios. Eles querem que a gente ajude eles a investir em negócios nas cidades. Então, eu acho que no futuro a gente vai ver esses investimentos reais empacotados em investimentos financeiros.
né? Então o mercado tentando abraçar ainda mais do mercado real no mercado financeiro. Acho muito legal você trazer um pouco dessa perspectiva, porque mostra um pouco de toda a narrativa que você contou pra gente, né? Onde o investidor começou de uma forma menos sofisticada, ao longo do tempo foi ganhando confiança e foi ganhando profundidade, né, de conhecimento como um todo. E aí ele vai sofisticando a oferta dele, né? E aí agora a gente já tá falando de, por exemplo, de investimentos alternativos, né? Exatamente. Que é um pouco que você tratou aqui por último. É isso. Eu vou mudar um pouco. Eu não sei muito bem o público que a gente está falando. Perfeito. Se eu falo mais o linguajar do nosso mercado ou do linguajar do cliente final. Bacana, não, bacana. Eu acho que ficou bem claro, né? A gente entendeu bastante que existe essa sofisticação e faz parte dessa história que a gente comentou. Que eu acho que os alternativos vão descer para um mercado, já desceram do ultra high para o high, vão descer para o private e daqui a pouco está na alta renda. Muito legal, muito legal. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, né? A gente tem visto que a CVM ela tem tomado cuidado de modernizar a nossa regulamentação ao longo do tempo, né? Ela fez algumas alterações e mais recentemente ela fez uma alteração, né? Que é a Instrução Normativa 178, Instrução Normativa 179, onde tem um impacto direto, né? Que pode ser positivo, né? Na verdade vai impactar o seu negócio de alguma forma. Eu queria que você comentasse um pouco dessa modernização de regulamentação e como é que você vê em termos de impacto e como que você vê que isso pode ser benéfico tanto para o cliente final quanto para as plataformas de investimento hoje no Brasil. Então, eu acho que a mudança, ela melhora muito o mercado, né? Então, eu tive que fazer uma baita de uma mudança na nossa história, né? De deixar de ser um agente autônomo para virar uma corretora de valores. Eu tive que tomar um risco imenso para fazer esse movimento, né? Funcionou, graças a Deus, poderia não ter funcionado, né? Tudo porque eu queria dar valor de equity para minha empresa, eu queria poder capitalizar o meu negócio e eu queria que ele pudesse ter valor de franquia, valor de venda, né? Porque a gente quando empreende, a gente abre mão de uma remuneração mais fixa, uma remuneração não mais tranquila, porque a gente tem que trabalhar bastante na iniciativa privada para ter o nosso salário, o nosso bônus, mas a gente troca uma remuneração de curto prazo mais baixa em troca de ter algo que tenha valor, que você possa vender no tempo, que você possa passar para os seus filhos. E o agente autônomo não tinha esse poder, você não tinha valor de equity. Um agente autônomo era uma sociedade simples, só entre autônomos. Então, por exemplo, eu não poderia dar sociedade para minha diretora jurídica. Eu não poderia dar sociedade para o meu diretor de RH. Ou eu ia ter que fazer ele fazer a prova de agente de investimentos, que não fazia sentido nenhum. Então, isso fez com que os agentes autônomos tivessem valor de equity, né? E isso facilitou a vida de um monte de gente. Então, as empresas que estão vindo no tempo, talvez elas não precisem fazer o movimento que eu fiz de deixar de ser um autônomo para virar uma corretora de valores, para poder ter valor em primeiro lugar e para poder verticalizar suas receitas. Então essas instruções melhoraram muito a vida dos agentes autônomos. Então você vai ter empresas de agentes autônomos mais lucrativas no tempo, né? Sendo mais lucrativas, elas podem crescer mais, podem atender mais pessoas, né? E o autônomo vai poder fazer o trabalho que fez ele crescer muito ao longo do tempo, que é estar próximo do cliente, é dar essa educação para o cliente, é apresentar produtos mais proximamente dos clientes. Então eu acho que o mercado de agente autônomo cresce muito ainda nos próximos anos e essas instruções aí ajudaram muito. Bacana, Juliano. Poxa, a gente está caminhando aqui para o final, mas primeiro assim, eu queria te agradecer. Tá? Acho que foi muito enriquecedor a gente escutar um pouquinho da história da EQI, como é que vocês se reinventaram ao longo do tempo, né? Qual que é a perspectiva, o que vocês estão vendo daqui para frente. Né? Mas acho que antes de encerrar, eu só queria escutar um pouquinho de você, se tem mais alguma consideração, mais algum ponto que a gente não tocou, alguma coisa que você gostaria de dividir com o pessoal. Eu acho que todas essas evoluções do mercado dos últimos tempos, elas são benéficas para o cliente. Por exemplo, quando a gente começou, 2014 e 2015, os grandes bancos pagavam 94, 95 do CDI numa LCI ou um CDB, etc. e tal. Hoje em dia, você vê muitos desses grandes bancos pagando 103, 104 do CDI. Ou seja, essa competição, né, dos agentes de investimentos fez com que os próprios grandes bancos tivessem que se mexer e melhorar as taxas para os clientes. E eu acho que a próxima fronteira de como a modernização do mercado
ajuda o mercado real é essas empresas todas montando as suas operações de DCM, montando as suas operações de crédito privado, conseguindo distribuir crédito privado para as empresas locais e regionais. Então, a Faria Lima aqui é a potência que é, mas o crédito chega muito mais para as empresas de São Paulo do que as empresas do sul do Brasil, do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do centro-oeste. Então, esses agentes de investimentos espalhados pelo Brasil, conforme eles ganham tamanho, eles começam a originar o crédito, estruturar o crédito e distribuir o crédito. Então, a gente vai começar a ver operações de crédito de 30, 40, 50, 100 milhões de reais sendo entregues para empresas pelos interiores do Brasil, né? Isso gera crescimento no interior, fora de São Paulo, e gera muito emprego também. Então, essa pulverização, esse crescimento dos independentes pelo Brasil vai levar o crédito e o crescimento para o interior. Muito legal, a gente vê esse efeito disruptivo, né? Não só de tecnologias, a gente fala de tecnologia, né? Mas isso que você comentou é tecnologia. É você trazer ferramentas novas para que de alguma forma você melhore a vida das pessoas em larga escala, né? Então acho que é um último ângulo bem legal, né? Para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro. É isso, assim como o crédito, assim como nos investimentos os bancos tiveram que levantar o rendimento das pessoas, no crédito os bancos vão ter que diminuir o custo do dinheiro para as empresas devido à competição. Melhora para todo mundo. Bacana, bacana. E legal ver vocês fazendo parte disso, ajudando, né, de alguma forma, a escala desses negócios que a gente comentou aqui hoje. Tá? Obrigado novamente, Juliano. Que agradeço demais. E queria agradecer a todo mundo que participou do nosso bate-papo aqui hoje, né? Esse é o último episódio que a gente está tendo no ano. Queria agradecer vocês por estarem com a gente nesse ano de 2023. Queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? E a gente aguarda vocês no ano que vem com os nossos novos episódios do Conexão Black. Muito obrigado.